Muito boa tarde, como estão as coisas? Tudo bem por aí? Um prazer renovarmos nosso compromisso. Amigos, quando se encontram, relacionamentos conjugais também, toda relação humana, em cada novo encontro é uma renovação, não é? Muito bom estarmos aqui. Hoje vamos continuar nosso estudo sobre espírito protetor com uma longa resposta de São Luís e Santo Agostinho de Tagaste, em cima de uma pergunta de Allan Kardec, é claro, como todas de O Livro dos Espíritos, nosso guia de viagem, saboroso, valoroso. E a pergunta é a seguinte: o espírito protetor pode abandonar o seu protegido quando este não lhe ouve os conselhos? Vejam só, existe isso? Do anjo de guarda deixar o seu tutelado por não ser ouvido? Vamos ver a resposta dos espíritos. Ele se afasta quando vê que seus conselhos são inúteis e que o seu protegido prefere aceitar a influência dos espíritos inferiores. Vejam só, com essa vibração que prevalece na Terra, com essas atitudes que nós vemos por toda parte, se isso não é a situação de muitos de nós, talvez de todos nós em algum momento, não é? Ele se afasta quando vê que seus conselhos são inúteis e que o seu protegido prefere aceitar a influência dos espíritos inferiores. É o amor em liberdade, que, praticado por Deus, é também praticado por todos aqueles que se colocam a serviço de Deus. Mas não o abandona completamente. E sempre que pode se faz presente com seus conselhos, mesmo que o protegido se recuse a ouvi-los. Ainda assim, sempre que é chamado, o espírito protetor retorna. Fica, diríamos assim, de stand-by. Fica à disposição. Como acontece com um pai, uma mãe, um irmão, que vê um garoto, um adolescente se afastar, se impermeabilizar frente à influência da família. O que pode fazer ele? Insistir, obrigar que o adolescente acolha os conselhos, a influência da família? Não há como. Se afasta, mas nunca definitivamente, sempre ficando à disposição. Se existe um ensinamento que pelo seu encanto e pela sua doçura deveria converter os mais incrédulos, é o dos anjos de guarda. Não é uma ideia consoladora para os homens saberem que têm sempre por perto seres superiores? Sempre pronto a aconselhá-los, ampará-los, ajudá-los a escalar a difícil montanha do bem? E que são os amigos mais confiáveis e devotados que os melhores amigos que se tem na Terra?
Como é confortadora realmente essa certeza, não é verdade? Embaixadores de Deus, amigos de longa data, mas tão devotados, tão dedicados, tão superiores, que se dedicam a servir-nos, a acompanhar-nos, a proteger-nos por toda uma vida. Como é bom saber disso. Jamais estamos sós. Esses espíritos estão ao lado dos homens por ordem de Deus. Foi Ele quem os colocou ao lado dos encarnados, e aí permanecem por amor a Ele, desempenhando uma bela e difícil missão. Os anjos da guarda acompanham os seus protegidos em todos os lugares, nas prisões, nos hospitais, nos lugares obscenos e devassos, na solidão. Nada separa os homens desse amigo que eles não podem ver, mas do qual recebem os mais suaves estímulos e ouvem os mais sábios conselhos. Nenhuma situação social, nenhuma companhia inadequada pode afastar os anjos da guarda. A única coisa que consegue afastar, e mesmo assim momentaneamente, é a nossa atitude, a nossa posição, a nossa sintonia, como já foi explicado. Ah, se os encarnados tivessem mais conhecimento sobre essa verdade chamada anjos da guarda. Eles seriam muito mais ajudados nos momentos de crise e se livrariam com muito mais facilidade dos maus espíritos. E assim também das dúvidas, das crises. E assim também frente às questões que abalam tantos de nós por tantas vezes. Mas no dia do desencarne, o anjo da guarda dirá: eu aconselhei isso e não me ouviram. Mostrei o abismo e quiseram nele se precipitar. Fiz ecoar na consciência de cada um a voz da verdade, mas seguiram os caminhos da mentira. Podemos imaginar que em algum grau, mesmo os melhores de nós estão nessa situação. Os anjos de guarda, como um todo, têm a situação, a sua missão muito dificultada pela nossa atitude. Continuam os amigos espirituais: chamem seus anjos de guarda, estabeleçam com eles a mesma sintonia de amor que possuem com seus melhores amigos. Por acaso nós, nas crises, nas questões, nas dúvidas, nas tristezas, na desesperança, não buscamos contato com as pessoas de nossa referência aqui na Terra? Pois melhor que qualquer pessoa de referência aqui na Terra, precisamos lembrar dessa figura de referência no mundo espiritual: os anjos de guarda. E chamá-los também. Claro que não é por WhatsApp, não é por celular, não é por uma mensagem de texto. O chamado ao anjo de guarda se dá no coração e na mente. E precisamos saber acionar. Não pensem em lhes esconder nada, porque eles são os olhos de Deus e ninguém os pode enganar. Pensem no futuro, procurem evoluir nessa vida e suas provações serão mais curtas e suas existências mais felizes. Vamos, homens, coragem!
Afastem para sempre do pensamento os preconceitos e as ideias preconcebidas. Os anjos de guarda não são uma criação da teologia. Foram anunciados e compõem e integram diversas teologias, diversas concepções religiosas. Mas não são criação de homens, não são criações teológicas, são verdades há muito anunciadas por toda parte em diversas doutrinas. Continuam os amigos espirituais nos incentivando. Entrem no caminho novo que se abre diante de suas vidas. Marchem, sigam seus guias. A determinação não pode faltar, porque a meta a ser atingida é o próprio Deus. Aos que pensam ser impossível que os espíritos verdadeiramente elevados se sujeitem a uma tarefa tão trabalhosa e sem interrupções, diremos: nós influenciamos suas almas, mesmo estando a quilômetros de distância. Para nós o espaço não existe, e mesmo vivendo em outro mundo, os nossos espíritos conservam suas ligações com os espíritos da Terra. Ou seja, os espíritos elevados podem sim e comumente se dedicam à tarefa de guias, espíritos protetores, anjos de guarda, porque, diferente do que nós pensamos, não se trata de uma dedicação por tempo integral física. Os espíritos superiores possuem recursos que nós nem suspeitamos. Eles se mantêm conectados conosco o tempo todo, 24 horas por dia, sentindo o que sentimos, pensando o que pensamos, tendo as sensações que nós temos nos lugares em que nós estamos. Porque estão conectados, ligados, coração a coração, mente a mente conosco. Ora, se os obsessores, sendo tão inferiores, conseguem uma conexão mente a mente, como é que os anjos de guarda não conseguiriam? Sim, eles estão conosco, exercem outras funções, estão em outros lugares, desenvolvem outras atividades, mas sempre 24 horas por dia conectados conosco. Importante saber disso, não é? Desfrutamos de faculdades que vocês não podem compreender. Mas fiquem certos de que Deus não nos impôs uma tarefa acima de nossas forças e que não deixou os homens abandonados e sozinhos na terra, sem amigos e sem apoio. Deus, um Pai amoroso, perfeitamente bom e justo, jamais faria isso, não é? Cada anjo de guarda tem o seu protegido e cuida dele como um pai cuida do seu filho. Fica feliz quando o vê no bom caminho e fica triste quando seus conselhos são desprezados. Não tenham medo de nos cansar com suas perguntas. Ao contrário, procurem sempre estar em contato conosco. Procurem sempre os seus anjos de guarda, pois assim serão mais felizes e mais fortes. São essas comunicações que cada um tem com o seu espírito protetor que fazem com que todos vocês sejam médiuns. Médiuns hoje ignorados, mas que se manifestarão mais tarde e se espalharão como um oceano sem limites, para afastar a incredulidade e a ignorância. Porque o espírito com o qual temos mais afinidade, mais contato, mais facilidade de comunicação é o espírito protetor.
Vem daí as intuições que nós julgamos vir do nada, que nós julgamos vir de nossa própria mente. Nossa, eu estava indo para um lugar e do nada veio uma vontade de vir para o outro. Pensando uma coisa e do nada veio um outro pensamento. Claro, se o teor do pensamento é destrutivo, depressivo, pessimista, não é do anjo da guarda. É um influenciador de baixa vibração. Mas todas as ideias positivas, as inspirações, os avisos que chegam inesperadamente, podem ter certeza, vêm do nosso espírito protetor. Homens instruídos, instruam os demais. É o que estamos fazendo aqui. Os homens instruídos são os orientadores desse trabalho, que estão nos instruindo a todos. Homens de talento, eduquem seus irmãos. É o que está acontecendo agora. Aproveitemos. Assim, estarão realizando a obra do Cristo. Eles estão realizando em nós a obra do Cristo, nesse nosso modesto espaço. A mesma que Deus confiou a todos os seus filhos. Para que Deus deu aos homens a inteligência e o saber, senão para que repartam com seus irmãos, senão para fazê-los avançar no caminho da alegria e da felicidade eterna. Todas as ferramentas dadas por Deus a todos os homens, ferramentas tão diferentes entre si, são para que nós as unamos na obra do bem. É como qualquer empreendimento maior, a construção de um edifício vai requisitar, digamos, 60, 70 homens, mas não todos com a mesma capacidade. Um deles será engenheiro, outro arquiteto, outros mestres de obras, encanadores, azulejistas, pedreiros, serventes. E essa diversidade foi dada a cada um, essa diversidade foi contratada para aquela obra, exatamente porque toda a diversidade é dada para nós cooperarmos, para nós uns completarmos as lacunas dos outros. Um engenheiro, por mais estudado que seja, não saberá instalar um sistema de encanamento como sabe um encanador. E cada um, assim, na sua especialidade, vai se completando com o outro, desde que imbuído da atitude de boa vontade e de humildade. Não é uma lição fabulosa? Muito bom. Essa é a resposta de São Luís e Santo Agostinho, de Tagaste. E agora vem o comentário de Kardec. O ensinamento no qual os anjos de guarda cuidam de seus protegidos, apesar da distância que separa os mundos, nada tem que deva surpreender. Ao contrário, é grandioso e sublime. Na terra, apesar da distância, não vemos o pai cuidar de seu filho enviando-lhe conselhos por correspondência, hoje em dia por mensagens de celular, por ligações de videochamada. Por acaso um pai, uma mãe se desconecta de seus filhos, mesmo que não seja nenhuma mensagem direta, nenhuma ligação telefônica, está o tempo todo conectado, pensando e sentindo. Não é verdade? O que haverá então de surpreendente em que os espíritos de um mundo ao outro possam guiar aqueles que
que estão sob sua proteção. Principalmente se levarmos em conta que, para eles, a distância que separa os mundos é menor que a distância que separa os continentes na Terra. Os espíritos superiores não dispõem também do fluido cósmico universal que liga todos os mundos e os torna solidários? Não é esse fluido o veículo de transmissão dos pensamentos, assim como o ar é, para nós, o veículo de transmissão do som? Isso já foi estudado. Sugiro a vocês o acompanhamento de outros momentos desse nosso oração-ação. Então, possuem tecnologias exteriores muito superiores às nossas, os amigos espirituais. E possuem talentos e capacidades interiores muitíssimo superiores às nossas e muitíssimo superiores até à nossa compreensão. Com essa articulação de tecnologias exteriores e talentos interiores, os anjos de guarda têm possibilidades imensas de nos acompanhar, especialmente se considerarmos a maior tecnologia do universo, que é o amor. O amor com o qual esses amigos espirituais nos banham, nos inundam, nos acolhem, é a grande tecnologia, é o grande poder, é a fabulosa força do universo. Deus é amor. E a cada vez que algum de nós, especialmente alcançada essa relativa superioridade dos nossos anjos de guarda, mobilizam o poder do amor, faculdades fantásticas se agigantam e se colocam à disposição. É por amor que a mãe lactente, que se distancia do seu filho, do seu bebê, sente jorrar o leite mesmo estando longe, sabendo a partir dali que o seu bebê está querendo mamar. Assim vêm as intuições de pais, principalmente de mães, que têm uma ligação diferente com seus filhos, não há como negar. Se assim é na carne, entre mães e filhos, um amor tão visceral, visceral mesmo, não é? Os bebês habitam, vamos dizer assim, as vísceras da mãe. Que mais, quanto mais não alcançam os amores dos espíritos superiores que nos guardam. Que assim seja, que nós renovemos, guardemos dentro de nós essa certeza tão acalentadora, tão encorajadora da presença amorosa, superior, sublime dos nossos anjos de guarda. E aprendamos a chamá-los nos melhores pensamentos, nos melhores sentimentos, especialmente após as orações, antes de dormir, porque certamente seremos tratados, ensinados, encorajados como precisamos ser. Muito bom, fabuloso esse aprendizado de hoje, que ele permeie os nossos dias. Compartilhe, transborde o amor e a informação, e a boa informação não pode jamais ficar só com a gente. Saudações Emir Cajazeira, Mônica Silva,
Emílio lembrando que Chico Xavier via e falava com seu anjo de guarda, que maravilhoso isso. Gugu Souza, exercitando sua gratidão. Adelaide Dias, Eliana Laure, Mônica Silva, sempre vibrando pela paz mundial, o que todos nós podemos e devemos fazer com ela nesse momento, amenizando, atenuando os rigores das guerras, das competições, das disputas que ocorrem em todos os lugares por todo o mundo. Mônica lembrando também de desencarnados e encarnados de suas relações, que todos eles recebam nossas melhores energias. Rosa Nepomuceno, Andréa Santos, Sandra Regina Linhares da Silva e Andréa Salvatore. Um prazer estar com todos vocês. Amanhã retornamos nesse mesmo estudo, ainda refletindo sobre os anjos de guarda, que nós revigoremos essa certeza que todos os homens têm de alguma forma e que todas as culturas, todas as doutrinas religiosas ensinam. Porque essa certeza é uma fabulosa ferramenta de bem viver. Um grande abraço e até amanhã.